Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem? Esse é o jeito ser Prudence Calambai e vossa irmã. Obrigado para vocês me receber hoje na casa de vocês. Canal do YouTube Réfugiés Sans Frontières. Merci la famille, merci les amis de pouvoir me recevoir ce soir dans vos maisons en train de suivre votre sœur Prudence Calambai, canal Réfugiés Sans Frontières. Em português, Refúgio Sem Fronteira. Por que eu escolhi esse nome Réfugiés Sem Fronteira? Para ser um pouquinho chique. Réfugiés Sans Fronteira. Para poder fazer um pouquinho de biquinho, né? Da forma que você tem que falar o nome da Prudence. Aí tem que fazer biquinho. Prudence, né? Repete comigo. Prudence. Obrigada, gente. Prudence mora no Brasil há 11 anos. Prudence é uma mãe, sim, uma mãe de 5 filhos. Prudence é uma batalhadora. Todo mundo fala, não foi. Prudence é uma mulher que está passando muita experiência da vida, que eu passei muita coisa até hoje. Quando eu penso essa Prudence que saiu do país dela, que é a República Democrática do Congo, viajou para outro país, que é um país vizinho do meu, e daí que eu atravessei a dificuldade, conheci uma língua que não sabia e chegando aqui no Brasil que me acolheu, sabemos sim com tanta dificuldade que nós refugiados passamos aqui no Brasil, mas isso não me impede de levantar a cabeça e correr atrás. Hoje, Prudence se encontra sozinha com seus 5 filhinhos bonitinhos que Papai do Céu me deu e nunca desisti de pensar, continuar e correr atrás dos meus sonhos. Esses sonhos que estou fazendo hoje é muita alegria para mim, porque desde criança a Prudence gostava muito de participar no vídeo, rap. E a Prudence foi uma vez Miss 2004 no país dela, Miss Bibili. Bibili significa mulher bonita. Oh, olha a alegria. E em 2000 ela foi eleita primeira dama. Muita coisa. Trabalhei em vários lugares do meu país e hoje me encontro num país que nada a ver com a minha cultura. Mas depois de 11 anos eu aprendi muito e até hoje estou aprendendo muito. Sempre eu gosto muito de dizer obrigado, porque eu não olho nas pessoas que jogam pedra em mim, eu não olho nas pessoas que me atacam, eu não olho nas pessoas que me fazem abaixar minha autoestima. Ao contrário, eu só olho nas pessoas que me levantam, que me estendem a mão, que falam Prudence, vamos junto. E tu é uma vencedora e vai crescer. Enfim, ser uma pessoa refugiada. Refugiada, ninguém nasce refugiada. Ninguém escolhe ser refugiada. Eu nasci no meu país. Um dia, eu me lembro, minha mãe, quando me colocou no mundo, me deu o nome Prudence Calambai Libonza. E hoje, eu recebi o apelido Prudence Calambai Libonza refugiada. Por quê? Porque nós passamos muitas coisas no nosso país que nós saímos. Cada um sai do país dele com problema político. Alguns saem com problema político, persecução, religião ou pela opção sexual. E chegamos num país, ninguém escolhe, dizendo que eu saí do país meu para poder escolher o outro. Não. Um refugiado sai correndo, sai, talvez esquece tudo. Esquece a mala, esquece a roupa. Ele sai, a primeira coisa é para ele sobreviver. A primeira coisa é para ele ter um lugar para poder ser acolhido. Um imigrante é uma pessoa que sai, que fala que eu saí do Rio de Janeiro para São Paulo. Da forma que eu escolhi sair do Rio de Janeiro, eu fiz 7 anos do Rio de Janeiro, aí eu escolhi dizendo, vou me migrar em São Paulo. Aí para cá que eu estou fazendo minha vida, para cá que eu escolhi morar até onde Deus vai me levar. E outra, e qual a diferença entre refúgio e imigração da forma que acabei de falar? E se é uma mulher refugiada, é uma coisa que eu estou vendo isso, eu amo muito falar sobre mim, porque é bem falar sobre você mesmo. Eu sou uma mulher refugiada, solteira, mãe de 5 filhos, uma mulher preta, olha 4 coisas carregando. Não está sendo fácil, não está. As empresas as portas estão sendo fechadas sim. Porque ninguém quer colocar uma mulher mãe dentro da empresa poder trabalhar, porque vai ter muito chamada, telefone, criança. Mas essa mãe necessita de trabalhar. Porque quando essa mãe trabalhar, vai poder sustentar sua família, vai poder levar pão de cada dia para os seus filhos. E hoje, Prudence se encontra sem emprego,
isso não me impediu de poder fazer essa criatividade. Aí eu pensei, eu sou mulher, eu sou mãe, e o que eu vou fazer? Pai, Deus, aonde eu vou recorrer? Aí eu falei, você me deu a sabedoria e a inteligência, deixa eu colocar em prática. Eu comecei a colocar em prática sempre aquilo que eu gostava. Como foi Miss Modelo uma vez na minha terra, eu pensei que eu posso também exercer isso aqui. No início eu pensava que as portas iam ser fechadas para mim, mas quando eu comecei a participar nas reuniões empoderando mulher refugiada, aí eu comecei a ver que eu posso sim colocar meus sonhos em prática. Eu comecei a exercer, a fazer palestra contando sobre a minha vida, a trajetória que eu fiz, do sair do Congo até aqui no Brasil. O preconceito que eu passei sendo mulher negra africana. O preconceito que eu passei sem falar língua portuguesa. E hoje eu sou craque. Eu estou tentando, né? Ainda que eu sempre gaguejo, eu fico enrolada falando em algum momento a língua portuguesa, mas pelo menos o pessoal consegue me ouvir. Então, daí que surgiu essa ideia. E hoje eu estou muito agradecida a ver, e eu passando a minha história para as outras mulheres como eu. Eu ficava a ver as mulheres que iam no Brasil vendendo roupa, vendendo comida, sabemos que sim, estava ilegal, mas para mim, eu pensava, eu orava, eu falava muito nas minhas palestras, se o governo poderia fazer outro jeito, dando local, legal, local, que essas mães, essa família poderia até se inscrever para poder revender o bem deles para poder sustentar a família, mas infelizmente não deu certo. E aí essas mulheres, algumas até desistiram de sair do país. E algumas estão aqui que não até conseguem ter acesso de trabalho. Por quê? Falta de língua. Porque eu vim num país que é a colonização bélgica, que a gente fala francês, e muito distante com a língua portuguesa. Eu aprendi porque eu fiz esse esforço, porque eu me integrei. Aí eu falo para essas que não conseguem ter falar, que não conseguem ter voz, por exemplo. Essa mulher não tem emprego, essa mulher não tem oportunidade. Essa mulher é olhada, não olhar porque ela é africana, porque ela tem olhar porque ela é haitiana. Essa mulher tem olhar porque é uma mulher venezuela. Essa mulher que não consegue ter emprego. Aí eu me pergunto, qual é a maldade de ser mulher? Mulher e mãe. Se não fosse eu, Prudence, você não estaria viva. Você não estaria no mundo. Então, existe as portas fechadas para nós mulheres, para nós mães. Aí, eu pensei fazer esse canal, eu pensei fazer esse trabalho para poder empoderar as outras mulheres, mostrar que essa porta se fecha, mas Deus abre a outra. Podemos sim correr atrás sempre dos nossos sonhos. Eu fui uma vez na minha terra que eu falei, uau, eu fui Miss, mas olha quanto tempo passando que estou aqui, realizando talvez algumas coisas que não poderia fazer no meu país e aqui estou conseguindo. Quantos anos depois que eu passei para poder realizar esse sonho? Quantas humilhações Prudence passou uma vez na vida? Quantas apedrejada ela passou quando um dia ela aceitou se separar? Porque ela disse que não aguentava mais. Ela disse que não, parou. E a vida para Prudence não tinha acabado. Ao contrário, a minha vida começou ainda e está continuando ainda. E ainda sempre errando com a cabeça erguida, sorrindo para mostrar que a vida é tão bela que nunca pode desistir nos seus sonhos. Nunca, nunca. Nesse canal do YouTube vai ser falando muita coisa. Vai ser falando sobre a República Democrática do Congo, meu país, capital Kinshasa. Vamos falar sobre a África, que é o meu continente lindo que eu amo. Obrigado, Senhor, por ter me colocado na África. Vamos falar sobre a Venezuela, Síria, sobre a diversidade cultural. Vamos conhecer tudo. Vamos conhecer sobre o trabalho dos refugiados que moram no Brasil. Vamos conhecer sobre os brasileiros que nos acolhem, que nos apoiam. Vamos conhecer mais e muito mais. E aí, sempre, eu gostaria muito de ter crítica de vocês para poder melhorar o trabalho, porque esse aqui é o novo, a imagem, o novo trabalho que a Prudence Kalambai está iniciando. Os críticos é sempre bem-vinda. Eu agradeço muito a vocês todos que estão me assistindo. Merci beaucoup à vous la famille. Je sais bien que vous êtes tellement fâchés contre moi parce que je ne parle pas beaucoup français, je ne fais que parler portugais. Si je parle portugais, c'est pour parler aux peuples qui sont ici, qui sont en train de me suivre. Oui, bien sûr, je dois vous parler aussi en français parce que je sais que la famille, les amis, vous êtes là en train de me suivre.
Ce canal de YouTube sera parlé pour beaucoup de choses sur la vie de nous, les réfugiés qui vivons ici au Brésil. On ne parlera pas seulement non plus du peuple congolais, de l'Afrique, y compris d'autres pays, Syrie, Venezuela, Brésil aussi bien sûr. Et j'aimerais bien aussi avoir vos critiques pour améliorer mon travail. Ça sera la bienvenue, vos critiques, et je serai très contente de voir aussi vos excusez-moi parce que je fais 13 ans dans un pays qui ne fait que parler la langue portugaise et des fois le mot m'échappe. Je vous aime beaucoup et j'aimerais bien vous voir à chaque fois curtir, aimer la vidéo de votre sœur Prudence Canal, Prudence Kalambaye, Réfugiés sans frontières, tout le mardi à 19 h. Bisous, merci beaucoup, shukran.